Autor: Raul Prebisch. Título: Manifesto Latino-Americano e outros ensaios. Local: Rio de Janeiro. Editora: Contraponto. Ano: 2011. Páginas: 132 a 149. Página 132. Título: Manifesto Latino-Americano e outros ensaios. Seção 6. Os limites da industrialização. É óbvio que o crescimento econômico da América Latina depende do aumento da renda média por habitante, muito baixa na maioria de seus países, e do aumento da população. O aumento da renda média por habitante só poderá ser alcançado de duas maneiras. Primeiro, pelo aumento da produtividade e, segundo, dada uma determinada produtividade, pelo aumento da renda por trabalhador, na produção primária em relação à renda dos países industriais que importam parte dessa produção. Esse reajuste, como se explicou, tende a corrigir a disparidade de renda provocada pela forma como o fruto do progresso técnico é dividido entre o centro e a periferia. Consideraremos agora o aumento da produtividade, dada a população já existente. O problema tem dois aspectos. Por um lado, a assimilação da técnica moderna permitirá aumentar a produção por trabalhador, liberando outras pessoas para aumentarem a produção, nas mesmas posições em que já estavam empregadas, ou deslocando-as para outras atividades. Por outro lado, o deslocamento de pessoas mal ocupadas em atividades cuja escassa produtividade não pode ser melhorada de forma considerável para atividades nas quais o progresso técnico permita essa melhoria, também elevará o índice de produtividade. Página 133. A agricultura é um caso típico da influência do progresso técnico. Em importantes setores dela, o desenvolvimento técnico tem permitido que a produção aumente, com um crescimento proporcionalmente menor de pessoal ocupado. Em outros termos, a agricultura absorve uma proporção decrescente do aumento da população em idade produtiva. Com isso, a indústria e outras atividades puderam aumentar mais amplamente sua mão de obra. Não se trata neste caso de um deslocamento de pessoas já empregadas, e sim de uma forma diferente de empregar as que alcançam a idade de trabalhar. No entanto, notaram-se em alguns casos deslocamentos reais decorrentes do intenso crescimento industrial dos últimos anos, com consequências desfavoráveis para a agricultura. De outra parte, o crescimento da demanda externa por produtos agrários depois da grande crise mundial foi, em geral, relativamente demorado se comparado com o ritmo característico de períodos anteriores. Somando-se esse fato às consequências do que se acaba de mencionar, não se poderia dizer em quais outras atividades, que não a indústria, seria possível absorver o crescimento da população nos países da América Latina que exportam produtos agrícolas. É muito provável que o progresso técnico e outras atividades traga consequências semelhantes às que se mencionaram agora. E, com isso, haverá uma importante fonte de mão de obra para o crescimento industrial. Não será a única, porém. Dentro da mesma indústria existe um potencial humano que é desperdiçado por causa da baixa produtividade. Caso se consiga aumentá-la mediante a incorporação de técnicas modernas, esse potencial poderia ser empregado, com grande proveito para a coletividade, no aperfeiçoamento das indústrias existentes ou no desenvolvimento de novas indústrias. Finalmente, há outra possibilidade que não pode ser desprezada, segundo comprova a experiência recente de certos países. A baixa renda, que prevalece entre as classes mais numerosas, permitiu que as classes de renda mais alta desfrutassem de produtos manuais ou de diferentes tipos de serviços pessoais a preços relativamente baixos. Isso se deve ao que chamamos de população mal ocupada. Conforme a produtividade da indústria cresce e aumenta a remuneração real por trabalhador, essa população tende naturalmente a se transferir para atividades industriais. Ainda que esse fato possa causar certa preocupação em alguns setores, é a maneira característica pela qual, dentro de um país, as vantagens do progresso técnico são distribuídas para todas as classes sociais, como já foi visto quando se falou na experiência dos grandes países industriais. Mas nem tudo se reduz ao aumento da produtividade. Destinar uma parte do aumento da produtividade a elevar o consumo ou a diminuir prematuramente o esforço de produção poderia conspirar fortemente contra o propósito social da industrialização. Página 134. Temos insistido em que, para conseguir um aumento da produtividade, é necessário aumentar sensivelmente o capital por trabalhador e adquirir a técnica para o seu emprego eficaz. Essa necessidade é progressiva.
Com efeito, ao aumentar os salários em geral, por causa da maior produtividade da indústria, essa alta se estende gradualmente a outras atividades, obrigando-as a empregar maior capital por trabalhador a fim de conseguir o aumento da produtividade, sem o qual não seria possível pagar salários mais altos. A mecanização de muitas atividades nas quais hoje é mais barato o trabalho direto se imporá na América Latina, da mesma forma que se imporá a mecanização da economia interna. Não é possível ter uma ideia aproximada da magnitude dessas necessidades potenciais de capital e, portanto, dos recursos necessários para satisfazê-las, pois nem sequer se conhece satisfatoriamente a atual quantidade de capital por trabalhador ocupado nos principais países da América Latina. Contudo, a julgar pelas necessidades que já se manifestaram, os recursos provenientes das exportações, pelo menos das exportações em dólares, nesta fase inicial do processo de industrialização, não parecem ser suficientes para atendi-las após serem pagas outras importações e débitos. É preciso, pois, aceitar, como já analisado, a possibilidade de redução do coeficiente de importações, seja em conjunto, seja em dólares, reduzindo-se ou suprimindo-se a importação de artigos não essenciais para dar lugar a maiores importações de bens de capital. Em todo caso, a necessidade de mudar a composição das importações pareceria indispensável para que se possa prosseguir com a industrialização. É preciso compreender claramente que isso significa uma mera adaptação das importações à capacidade de desembolso permitida pelas exportações. Se essas crescessem suficientemente, não seria preciso pensar em restrições, salvo se com essas restrições se quisesse intensificar o processo de industrialização. Porém, as exportações da América Latina dependem, principalmente, das variáveis da renda dos Estados Unidos e da Europa, e dos seus respectivos coeficientes de importação de produtos latino-americanos. Por conseguinte, escapam à determinação direta da América Latina. Trata-se de uma condição de fato, que só pode ser modificada pela decisão da outra parte. O problema é muito diferente caso se queira levar a industrialização a extremos que obriguem ao deslocamento de fatores da produção primária para a indústria a fim de aumentar a produção desta em detrimento daquela. Ou seja, se acaso, sendo possível importar e exportar até determinado nível, o rebaixássemos deliberadamente, sacrificando parte da exportação para aumentar a produção industrial em substituição das importações. Página 135. Haveria aumento de produtividade nesse caso. Nesse ponto, o problema teria de ser pensado em termos clássicos. Seria necessário averiguar, então, se o aumento da produção industrial obtido por meio do deslocamento de fatores da produção primária é ou não superior à massa de artigos antes obtida em troca das exportações. Somente se for superior poderia-se dizer que há um aumento de produtividade do ponto de vista coletivo. Se não for, haveria uma perda da renda real. Eis aqui um dos limites mais importantes da industrialização, um limite de caráter dinâmico que poderá ser superado à medida que a economia se desenvolver. Porém, deveríamos tê-lo em mente a cada momento, se é que estamos perseguindo o objetivo primordial de aumentar o bem-estar real das massas. Não existe nenhum indício de que a América Latina se encontre perto desse limite. Estamos na fase inicial do processo de industrialização e é ainda muito grande, na maior parte dos casos, o potencial humano disponível para o crescimento industrial por meio do aumento da produtividade. E mais, não parece que os países nos quais esse processo está mais adiantado venham a ser obrigados a optar entre o crescimento efetivo das exportações e o crescimento industrial. Contudo, não é necessário que as possibilidades de intensificar a produtividade se tenham esgotado e que todo o potencial humano tenha sido utilizado para que se chegue a prejudicar a exportação em favor de um aumento ilusório da renda real. O aumento da produtividade exige considerável acréscimo de capital e antes que se possa alcançá-lo ainda passará muito tempo e surgirão outras inovações técnicas que, provavelmente, exigirão aumentos de capital, ao lado do aumento requerido pelo crescimento da população. Por outro lado, a poupança é escassa. É necessário, pois, utilizá-la de tal forma que ela proporcione o aumento máximo da produção. Uma política equivocada poderia provocar, no entanto, o emprego ineficiente dessa poupança, como facilmente se demonstrará em seguida.
Já se disse que o progresso técnico da agricultura e a demanda externa relativamente lenta de seus produtos permitiram que, em muitos casos, a indústria absorvesse uma parte maior do aumento da população em idade produtiva do que aquela absorvida pela agricultura. Suponha-se que, ano após ano, continue a ser necessário um aumento de mão de obra na agricultura a fim de atender, além do aumento no consumo interno, o crescimento da demanda externa, mas que, em virtude de certas decisões, se exagere de tal forma o desenvolvimento industrial que a atividade agrícola não encontre a mão de obra necessária para continuar aumentando suas exportações. Página 136. Já se explicaram as razões pelas quais essa substituição de exportações pela produção industrial poderia significar uma perda direta da renda real. Haveria, além disso, outra perda. A terra é um fator de produção que vale muito, mesmo que não tenha custado nada. O capital que se faz necessário agregar-se a ela é relativamente pequeno se comparado com o absorvido pela indústria. Consequentemente, quando homens que poderiam produzir eficazmente na terra são atraídos para a indústria, é preciso dotá-los de um capital maior. Porém, em vez de ser diluído por todo o aumento anual da população, esse maior capital poderia ter sido investido mais produtivamente se fosse aplicado apenas a uma parte desse aumento. Um maior capital por trabalhador resultaria em uma produtividade maior. Assim, por causa dessa diluição de capital, ter-se-ia deixado de obter o aumento de produtividade que, de outra forma, poderia ter sido alcançado. Com isso, aquela perda direta se agregaria a outra que, mesmo sendo menos tangível, não deixaria de ser menos real. E ainda mais, como a produtividade dessa forma não cresce, seria menos forte o incentivo que a indústria oferece às pessoas mal ocupadas, com o que, em vez de essa mão de obra ser utilizada na medida do possível, se desviaria prejudicialmente o potencial humano de ocupações altamente produtivas. Não se trata de uma eventualidade remota, e sim de um risco que corremos continuamente e no qual talvez tenhamos incorrido algumas vezes por falta de programas de desenvolvimento econômico com objetivos precisos e meios definidos para alcançá-los. O capital é escasso, e seria lamentável deixar de investi-lo em áreas em que ele pode aumentar a produtividade total para investi-lo onde a diminuirá. Não se deve esquecer, então, que, quanto maiores forem as exportações da América Latina, mais intenso poderá ser o ritmo do seu desenvolvimento econômico. Mas também não se deve descartar a eventualidade de que um possível recrudescimento da política protecionista dos países compradores tenda a deslocar as exportações latino-americanas, substituindo-as por sua própria produção. Isso seria bastante lamentável, mas se os países latino-americanos não fossem capazes de impedi-lo, não teriam outra solução a não ser diminuir o crescimento de suas importações, ou mesmo reduzi-las em termos absolutos, a fim de ajustá-las às exportações. Nessa eventualidade, o crescimento da renda real por trabalhador seria menor do que poderia ser, e pode pensar-se mesmo, caso o fenômeno se acentuasse, numa diminuição dessa renda. Em tudo isso é preciso levar em conta um fato essencial. A Europa perdeu grande parte de seus investimentos no resto do mundo e, do ponto de vista da disponibilidade de dólares, não se pode esperar que, quando conseguir se recuperar, ela estará em condições de oferecê-los à América Latina. Ao contrário, precisará tomar muito cuidado com a nivelação do seu intercâmbio. Consequentemente, ainda que um país isolado conseguisse, por algum tempo, reduzir suas importações sem que suas exportações para a Europa sofressem de forma perceptível com isso, o conjunto da América Latina não poderia fazer o mesmo, por razões óbvias. Página 137. Ao se discorrer sobre o aumento do capital por trabalhador, supôs-se implicitamente que os estabelecimentos industriais poderiam alcançar uma dimensão satisfatória para a qual é necessário o mínimo de produção. Até que ponto os países da América Latina estão perto de alcançar essa dimensão? Nesse e em outros casos, a diversidade de condições nas quais se encontram não permite a generalização. Além disso, ainda não foi feito nesses países um estudo sistemático sobre a produtividade e sua relação com a dimensão ótima da empresa e da indústria. No entanto, costumam-se mencionar exemplos nada favoráveis da subdivisão, dentro de um país, de um ramo de indústria em um número excessivo de empresas pouco eficientes, ou da multiplicação de empresas relativamente pequenas em países que, unindo seus mercados em torno de uma série de artigos, poderiam alcançar uma produtividade maior.
Essa fragmentação dos mercados, com a ineficiência a ela inerente, constitui outro dos limites do crescimento da indústria, limite que, neste caso, poderia ir cedendo diante do esforço conjunto de países que, por sua situação geográfica e suas características, estariam em condições de fazê-lo com vantagens recíprocas. Foi dito no começo que havia dois meios de melhorar a renda real. Um seria o aumento da produtividade e o outro, o reajuste da renda da produção primária, para que se possa ir atenuando sua disparidade com a renda dos grandes países industriais. O segundo só poderá ser conseguido à medida que se for alcançando o primeiro. Conforme aumentam a produtividade e a remuneração real média na indústria dos países latino-americanos, os salários da agricultura e da produção primária em geral também terão de subir, como ocorreu em outros lugares. O resultado será gradual e, se não houver relação entre o crescimento respectivo de cada uma das rendas médias nos principais países exportadores de produtos primários, poderão surgir algumas dificuldades, certamente inevitáveis, em reajustes dessa natureza, seja internos ou internacionais. A possibilidade de ir ganhando terreno nesse assunto depende também da capacidade de defender os preços da produção primária nas minguantes cíclicas, que é onde com frequência se perde, no todo ou em parte, a participação no fruto do progresso técnico que a periferia costuma alcançar na crescente cíclica. Há aqui um campo muito propício para a colaboração econômica internacional. Página 138, seção 7. Bases para a discussão de uma política anticíclica na América Latina. O ciclo é a forma de crescer da economia no regime em que vivemos e, embora se trate de um fenômeno geral que deve ser explicado por uma teoria de conjunto, manifesta-se de uma forma muito diferente nos centros cíclicos e na periferia. Muito se escreveu sobre ele nos centros, mas muito pouco se disse sobre o assunto na periferia, não obstante essas diferentes manifestações. Os breves comentários que faremos a seguir não pretendem suprir essa deficiência, mas esboçar algumas ideias de política anticíclica que, caso aceitas em princípio, podem constituir um ponto de partida conveniente para a discussão desse problema. É óbvio que, para que essa discussão não se faça no plano abstrato, seria preciso examinar o caso particular de cada país, a fim de averiguar se a sua estrutura econômica e as condições em que se encontra permitem seguir essas ideias ou se, ao contrário, aconselham que se explorem outras formas de agir sobre o ciclo. A intenção do governo dos Estados Unidos de deliberadamente seguir uma política anticíclica é notória. Não parece aconselhável, porém, pautar a ação exclusivamente no que o centro cíclico principal faça, pois a ação constante dos países da periferia poderia ser muito oportuna no caso de uma contração naquele país. Deveríamos nos preparar, assim, para fazer nossa parte no esforço comum. Nos centros, a política inspirada nesse objetivo busca atuar sobre o volume dos investimentos, aos quais se atribui o papel dinâmico no movimento ondulatório. O mesmo não ocorre na periferia. Aqui esse papel corresponde às exportações. E isso não é de estranhar, pois as alternativas das exportações refletem as da renda dos centros, que, como se sabe, variam em estreita interdependência com aqueles investimentos. Certamente não está ao alcance da periferia influir sobre as suas exportações da mesma maneira que os centros se propõem a regular seus investimentos. Nota 13. Estamos nos referindo à impossibilidade de modificar, por nossa própria ação, a maneira como as exportações variam, e não aos efeitos que poderiam ser alcançados por meio da regulação dos excedentes de produtos a que nos referiremos no final. Fim da nota. Assim, é preciso buscar outro tipo de medidas para afastar as consequências mais agudas do ciclo na atividade interna de nossos países. Antes de mais nada, convém descartar a ideia de que o desenvolvimento industrial em si mesmo os fará menos vulneráveis a esses fenômenos. Para que isso ocorresse, seria necessário que as exportações tivessem chegado a uma proporção muito pequena da renda nacional. Nesse caso, porém, o país já teria deixado de ser periférico para se converter em centro cíclico, e embora diminuísse assim sua vulnerabilidade externa, teria adquirido, em contrapartida, aqueles elementos característicos, inerentes ao sistema, que provocam o movimento ondulatório nos centros. Página 139. Estamos mais inclinados a crer que o desenvolvimento industrial fará mais perceptíveis as consequências do ciclo, acentuando, nas zonas urbanas, o movimento oscilatório do emprego. Num país essencialmente agrário, as depressões manifestam-se preferencialmente mais pela diminuição nas remunerações rurais do que pelo desemprego.
Assim, durante a Grande Depressão Mundial, foi possível constatar em muitos dos nossos países que o campo absorvia trabalhadores que antes tinham ido buscar emprego nas cidades. O desemprego se dilui, por assim dizer. O mesmo não acontece quando a indústria concentra massas relativamente grandes nas cidades. O problema cíclico do desemprego teria, nesse caso, sérias consequências sociais. Concluiríamos, então, que a industrialização tem essa desvantagem do ponto de vista cíclico. Teria, se a atividade econômica fosse deixada ao sabor de suas próprias forças. Do contrário, o desenvolvimento da indústria poderia converter-se em um dos elementos mais eficazes da política anticíclica. Examinaremos brevemente as diferentes alternativas que se apresentam. Uma delas, talvez a mais difundida, tenta atenuar ou neutralizar os efeitos das variações da exportação sobre a atividade interna por meio de uma política de caráter compensatório que faz variarem os investimentos, principalmente em obras públicas, no sentido contrário ao de tais variações. Essa política traria consigo certas exigências. Na crescente cíclica, as arrecadações de impostos aumentam, e o mercado é propício à colocação de títulos públicos. Apesar disso, o Estado não apenas deveria se abster de empregar esses maiores recursos em ampliar seus investimentos públicos, como também deveria restringi-los à medida que aumentasse o emprego no setor privado. A crescente seria, então, uma época de acumulação de recursos para tempos adversos, ou de utilização desses recursos no cancelamento de créditos bancários dos quais tivesse feito uso na retração anterior. Basta mencionar essas exigências para perceber como elas são difíceis de cumprir. Pela própria razão de que esses países estão em pleno desenvolvimento, sempre há projetos de investimentos muito superiores aos que podem ser realizados com os limitados meios de que dispõem. Supor que os homens do governo, quando esses meios aumentam e há a possibilidade de empreender tais projetos, em vez disso acumulem para o futuro recursos que talvez sejam desfrutados pelos seus sucessores, seria vincular o êxito da ação anticíclica a atitudes que nem sempre são conciliáveis com importantes interesses políticos. No entanto, há outros inconvenientes, entre eles o que diz respeito à flexibilidade dos planos. É preciso ampliar e comprimir alternadamente os investimentos conforme o ciclo, o que não é fácil. E seria preciso contar, ainda, com a rápida transferência de mão de obra das atividades mais afetadas pela depressão para os investimentos públicos. Tudo isso, se não nos leva a descartar essa possibilidade de ação anticíclica, aconselha-nos ao menos a explorar outros caminhos que considerem melhor nossas características. Página 140. Convém que a atividade interna se realize com um alto grau de emprego, não obstante um movimento cíclico das exportações. É bastante conhecida a maneira como esse movimento faz crescer e decrescer a atividade interna. Quando aumentam as exportações, cresce a demanda interna e se elevam o emprego e as remunerações. E o aumento da remuneração, por sua vez, faz aumentarem as importações, as quais tendem assim a ajustar-se, ainda que com atraso, às exportações. A fase ascendente do ciclo se desenrola dessa maneira em nossos países. Na fase descendente, ocorrem fenômenos opostos. A queda das exportações faz baixarem a remuneração e o emprego, com a consequente diminuição das importações. Suponha-se agora que durante esses fenômenos a atividade interna tenha chegado a seu ponto mais baixo. O emprego declinou e a renda diminuiu, de forma correspondente, de um máximo de 10.000 para um mínimo de 7.500. Desses 7.500, 20%, ou seja, 1.500 são gastos em importações destinadas a satisfazer, ao lado da produção local, as necessidades usuais da população, e essas importações mal se podem pagar com a quantidade mínima que se reduziram as exportações. Se fosse seguida uma política expansiva semelhante à preconizada nos grandes centros para que a ocupação e a renda fossem novamente levadas ao máximo, e caso esse coeficiente não tivesse sido modificado, as importações imediatamente aumentariam. De tal forma que, quando a renda chegasse a 10.000, as importações seriam de pelo menos 2.000, e se as exportações se mantivessem num nível próximo àqueles 1.500, haveria um desequilíbrio que, em tempo relativamente curto, reduziria as reservas a exíguas proporções. Diga-se de passagem que nos centros é difícil imaginar contratempos semelhantes na fase descendente, pois é aí precisamente que para eles aflui o ouro que sai dos países periféricos.
Consequentemente, na falta de recursos extraordinários, não pareceria possível nesses países implementar uma política expansiva tendente a aumentar o emprego sem que, ao mesmo tempo, se reduzisse o coeficiente de importações. A possibilidade de fazê-lo é limitada por obstáculos cuja importância varia em cada país. Consideremos, para facilitar a argumentação, que foi possível superá-los e reduzir gradualmente, mediante modificações tarifárias, o coeficiente de 20% para 15%. Graças a isso, o emprego e a renda puderam crescer sem aumentar as importações além desse mínimo de 1.500 em torno do qual as exportações se mantêm, alcançando-se o máximo de emprego sem que o equilíbrio do balanço de pagamentos seja perturbado. Página 141. Portanto, em virtude da mudança de coeficiente, 500 importações a menos são necessárias agora para satisfazer as necessidades usuais da população nesse nível máximo de ocupação. O problema consistiu, assim, em produzir internamente essa quantidade, seja de artigos finais de consumo, seja de matérias-primas indispensáveis para elaborá-los. No entanto, nem todo o consumo corresponde às necessidades correntes, na sua maior parte satisfeitas com artigos de consumo imediato ou de duração relativamente curta. O progresso da técnica nos grandes países industriais, como se assinalou, foi criando novas necessidades de artigos de consumo durável, os quais precisam ser importados. Conforme o padrão de vida se eleva, esses artigos chegam, assim, a ser imprescindíveis. Mas isso não significa que a sua importação não possa ser reduzida drasticamente quando a queda das exportações mal permite pagar aquelas importações essenciais. Pela própria razão de que se trata de artigos duráveis, pareceria possível comprimir a sua importação na medida exigida pela intensidade da minguante, se é que na crescente anterior foi possível importá-lo sem qualquer limitação. O mesmo pode ser dito dos bens de capital. Se na crescente foi possível cobrir sua necessidade, agora será possível restringir temporariamente sua importação. A esse respeito, tenha-se em conta que ao se reduzir o coeficiente de artigos e matérias-primas destinados direta ou indiretamente às necessidades usuais, haverá uma margem maior do que antes para as importações de artigos duráveis de capital, bem como para os artigos duráveis de consumo. Por fim, existem artigos de consumo não essenciais para as necessidades usuais, mas cuja importação é relativamente intensa em tempos de prosperidade. É óbvio que sua redução em tempos de escassez de divisas não poderia acarretar maiores inconvenientes. Em síntese, as importações se dividem em duas categorias para os fins dessa política. Por um lado, as de caráter inadiável, compostas por artigos e matérias-primas indispensáveis para alcançar o máximo de emprego com o mínimo de exportações e assegurar, ao mesmo tempo, a satisfação das necessidades correntes. Por outro, as importações de artigos duráveis de consumo ou de capital que, por seu caráter, são adiáveis, bem como as importações de artigos não essenciais para o consumo corrente. Prossigamos agora com nosso exemplo. Graças à política seguida, já se havia alcançado um máximo de emprego. Enquanto isso, porém, as exportações teriam voltado a crescer estimuladas por uma nova crescente. E a demanda por produtos primários, que também havia caído ao seu mínimo cíclico, aumenta novamente à medida que sobem suas entradas, acrescidas pelo aumento de valor das exportações. Se está numa situação de emprego máximo, é evidente que esse aumento da demanda necessariamente terá de provocar um aumento correspondente das importações. Os preços também aumentarão em certa medida, com o consequente aumento nos lucros dos empresários. E isso também fará subir a demanda destes, aumentando, do mesmo modo, as importações. Página 142. Consequentemente, o aumento corrente de remuneração provocado pelo aumento das exportações acima de seu mínimo cíclico não tardará a se transformar, de uma forma ou de outra, em aumento das importações, sem afetar o nível de emprego interno. É preciso considerar que o reajustamento do coeficiente de importações não significa diminuí-las. Seguindo-se ou não essa política anticíclica, as importações terão a mesma magnitude, visto dependerem, em última instância, das exportações e dos investimentos estrangeiros. Bastará mudar a sua composição para alcançar a meta perseguida. Em resumo, essa mudança consiste no seguinte: durante um mínimo cíclico de exportações, um país da periferia só pode pagar uma quantidade relativamente baixa de importações. Essa quantidade não permite que se importe tudo aquilo que é necessário para manter o máximo grau de emprego.
É necessário modificar então a composição das importações e, de modo análogo, a estrutura e o volume da produção interna, a fim de atender às necessidades correntes da população, mantendo o máximo de emprego. Enquanto as exportações permanecerem em seu nível mínimo, só poderão se realizar as importações essenciais para manter o emprego e o consumo corrente. Mas quando aquelas tornarem a crescer ciclicamente, terá chegado o momento de realizar as importações adicionais que o crescimento da demanda exigir. Assim, enquanto as importações essenciais para as necessidades correntes da população tendem a seguir o ritmo relativamente lento do crescimento orgânico do país, as importações de artigos adiáveis ficam sujeitas à flutuação das exportações. Anteriormente, quando se explicou como a queda do coeficiente das importações relativas ao consumo corrente era indispensável para seguir uma política anticíclica, fez-se referência aos obstáculos que era preciso vencer para alcançar isso. Esses obstáculos são de diversas naturezas. Acima de tudo, a substituição das importações pela produção interna geralmente requer, por causa do custo maior dessa última, a elevação das tarifas alfandegárias. Desse ponto de vista, haveria uma perda efetiva da renda real. Porém, a perda de renda provocada pelas flutuações cíclicas do emprego, por sua vez, costuma ser enorme. É muito provável que, na maior parte dos casos, o que se ganha coletivamente com a estabilidade do emprego seja muito mais do que aquilo que se perde pelo custo mais elevado da produção interna. No entanto, também se pode pensar que a precariedade de recursos naturais e a ineficiência da mão de obra ou da gerência técnica sejam tais que a perda por aumento de custo absorva uma parte excessiva do aumento de renda resultante do emprego mais elevado. A importância desse obstáculo não pode ser negada. Página 143. Por outro lado, a substituição de importações por produção interna exige a importação de bens de capital, com a consequente necessidade de poupança enquanto se efetuar a redução do coeficiente. Mesmo no caso favorável de que isso possa se obter internamente, para importar esses bens de capital será indispensável comprimir ainda mais o coeficiente de importações relativas ao consumo corrente, com maior encarecimento desse consumo. É esse o segundo obstáculo, que, certamente, poderia ser atenuado com a cooperação das entidades internacionais de empréstimo, as quais teriam, assim, a oportunidade de demonstrar que suas operações anticíclicas, ao mesmo tempo que favorecem os países periféricos, contribuem para manter a demanda de bens de capital nos países centrais. Finalmente, uma política anticíclica dessa natureza poderia necessitar de deslocamentos de fatores de produção que nem sempre são fáceis de realizar. Mas o aumento da população em idade produtiva e o emprego da população mal ocupada, como se explicou em item anterior, poderiam atenuar em grande medida esses inconvenientes. Em nossos países, o ponto mínimo da curva flutuante das exportações e dos investimentos estrangeiros foi subindo em sucessivos ciclos. Mas isso não quer dizer que não possam cair a um patamar inferior ao mínimo do ciclo precedente. Ainda que não seja um caso frequente, ocorreu na grande crise mundial, por exemplo. Se esse fato se repetisse, só seria possível manter um alto nível de emprego caso houvesse reservas monetárias suficientes para cobrir o excesso de importações essenciais em relação às exportações mínimas, ou caso as instituições financeiras internacionais pudessem cumprir a sua missão anticíclica. Nota 14. A esse respeito, ver as opiniões de Herman Marx em significado de um plano Marshall para a América Latina. Fim da nota. Já se assinalou a necessidade de redução das importações de artigos duráveis na míngua anticíclica. Será imprescindível um sistema de controle do câmbio para alcançá-la. O aumento da demanda desses artigos, como se viu, provém principalmente da renda correspondente ao incremento das exportações. Assim, se não se somar a essa demanda um aumento exagerado proveniente da expansão do crédito, e a menos que os preços de exportação sofram queda intensa no descenso cíclico, não haverá necessidade de medidas restritivas. Elas só seriam necessárias se a expansão fosse exagerada ou se as exportações mínimas ficassem abaixo das importações essenciais e não se dispusesse de recursos extraordinários para pagá-las. Página 144. Em tal caso, o dilema é evidente. Reduzir ainda mais o coeficiente das importações essenciais, criando uma nova carga para os consumidores pela proteção adicional que isso implicaria, ou restringir deliberadamente as importações daqueles artigos postergáveis por meio do controle do câmbio.
Também não é difícil conceber um país no qual a propensão muito forte para importar artigos não essenciais seja incompatível com as elevadas importações de bens de capital exigidas pelo intenso ritmo do desenvolvimento da economia. Nesse caso, o controle do câmbio poderia ser um eficaz instrumento seletivo, sem prejuízo de outras medidas. De qualquer forma, para esses casos especiais há procedimentos simples de controle pelos quais se deixa ao sabor da oferta e da demanda a distribuição das licenças para essas importações, de acordo com a quantidade de divisas que se decida lhes destinar. Por outro lado, é evidente que se um país adota uma política de crédito exagerada, será forçado a optar entre a desvalorização monetária e um sistema de controle do câmbio que, encobrindo essa desvalorização, a transfira inflacionariamente para a atividade interna. Com isso, um instrumento eficaz de política anticíclica estaria sendo usado como instrumento de política inflacionária. Na verdade, todos os recursos da política monetária podem ser empregados tanto para o bem quanto para o mal, com o agravante de nem mesmo haver a justificativa do desemprego, pois já se teria alcançado o emprego máximo, não havendo desculpas válidas para seguir com a expansão de crédito buscada. Foi mencionado anteriormente o caso extremo em que o mínimo cíclico de exportações é insuficiente para cobrir as importações essenciais. Nesse caso, as reservas monetárias cumprirão sua função específica. É conveniente, então, parar um momento para examinar este conceito. Na crescente, as reservas aumentam e na minguante, perdem grande parte do que haviam ganhado, mas ainda quanto maior tenha sido a expansão do crédito. Esse fenômeno pode ser muito bem compreendido quando se leva em consideração que nos nossos países de periferia as importações sempre estão atreladas às exportações. Por causa disso, e também pelo movimento semelhante das outras partidas do balanço de pagamentos, o ativo ultrapassa o passivo na crescente, com a consequente entrada de ouro ou de divisas. Já na minguante ocorre o contrário. Não é demais lembrar a explicação teórica desse interessante processo. O ouro ou as divisas que afluem na crescente tendem a sair novamente em virtude do movimento de circulação das rendas correspondentes. As divisas que afluem por causa do aumento de exportações, por exemplo, têm sua contrapartida no aumento equivalente de remuneração. Esse aumento de remuneração circula internamente, transformando-se em novas remunerações. Porém, em cada etapa desse processo de circulação uma parte se traduz em demanda adicional de importações, com o que a quantidade inicial vai se reduzindo cada vez mais. É assim que as divisas que entram tendem a sair. O tempo que levam para sair depende, entre outros fatores, da magnitude do coeficiente de importações e de outros débitos. Quanto maior for esse coeficiente, mais rápida será a saída. Página 145. Não é de estranhar que nas crescentes cíclicas desses países essa saída de divisas não seja perceptível. Pois enquanto dura a crescente, as novas divisas incorporadas excedem, nas contas internacionais do país, as divisas que saem, havendo um saldo líquido de ouro a favor do país. Mas quando vem a minguante e as exportações e demais partidas ativas, em vez de crescerem, decrescem, as divisas que saem ultrapassam as que estão entrando e as reservas monetárias vão perdendo, assim, parte do ouro que tinha ganhado. Ao fim de cada ciclo resta, assim, um aumento líquido de ouro, que representa a participação do país na divisão mundial da nova produção de metal monetário. E, pois, uma cifra relativamente pequena que depende, a longo prazo, do ritmo de crescimento do país e de seu coeficiente de importação e de outros débitos em relação ao resto do mundo. Se não variam os coeficientes, o país que tiver um ritmo de crescimento mais intenso do que o geral tenderá a expulsar uma parte do aumento líquido de ouro que de outra forma poderia lhe corresponder. E essa parte que ele perde será tanto maior quanto mais acentuada for a discrepância nos ritmos de crescimento através das flutuações cíclicas. Bem poderia ocorrer que o incremento de ouro que vai sendo somado com o correr do tempo às reservas monetárias de um país não seja suficiente para enfrentar as consequências de uma redução nas exportações numa depressão extraordinariamente intensa. É óbvio que uma compressão do coeficiente global de importações poderia contribuir, em períodos favoráveis, para que se retivesse uma maior quantidade de ouro, a fim de resistir melhor a uma eventualidade como essa. Também seria o caso de constituir reservas monetárias adicionais por meio de operações de poupança.
Quando se poupa e se deixa de investir, uma parte da renda que circula não se transforma em importações e, consequentemente, impede a saída do ouro. Retém-se uma quantidade de ouro igual à poupança. Assim poderia-se agir se, por exemplo, o Banco Central emitisse títulos na crescente e cancelasse o dinheiro a eles correspondente para voltar a emiti-lo na minguante. O dinheiro assim cancelado constituiria uma reserva adicional que, junto com as reservas pré-existentes e aquelas decorrentes da participação do país na divisão mundial do ouro, poderia aliviar a pressão monetária se as exportações mínimas não conseguissem cobrir as importações essenciais. Página 146. Criar uma reserva adicional com poupança em países que precisam importar grandes quantidades de bens de capital não é, como sabemos, uma solução agradável. No entanto, é evidente que se um país encontrasse um caminho fácil para obter créditos internacionais em uma minguante muito intensa, poderia empregar mais ouro na crescente para importar bens de capital em vez de retê-lo, como se viu. Concebe-se, na verdade, que assim seria caso se pudesse elaborar, em algum momento, um programa geral de ação anticíclica na periferia no qual o país que tivesse seguido uma política sadia contasse com o grau necessário de colaboração das instituições internacionais na descida cíclica. Compreende-se muito bem que enquanto um processo inflacionário se desenvolvia no centro principal, não se tenha julgado conveniente acentuá-lo com operações de crédito internacional, além daquelas exigidas pelas urgentes necessidades da Europa. Porém, se chegasse a ocorrer uma contração, o caso seria diferente e teria chegado um momento oportuno para colocar em prática uma política anticíclica geral, sem as contradições ocasionadas pela ação unilateral de cada um de nossos países. A ação internacional não pode limitar-se à esfera do crédito. Há outros meios também eficazes para lutar contra a depressão nos países da periferia. Discutiu-se já muito sobre a compra de excedentes de produtos primários. É fato sabido que, na fase descendente, a produção agrária diminui muito menos do que a industrial. Há um interesse comum dos centros e da periferia em que ela não diminua sensivelmente, pois isso retardaria a recuperação dos centros. Daí o efeito benéfico que poderia exercer uma política sensata de compra de excedentes. Se é possível atenuar, com isso, a queda cíclica das exportações dos países produtores, menor será também o declínio de suas importações e, consequentemente, menos intensa a redução da demanda nos países industriais. Essa medida reguladora teria outra virtude. Ao se conter, com essas compras, a queda exagerada dos preços dos produtos primários, ter-se-ia contribuído para que a relação entre eles e os artigos finais não tendesse a voltar-se, persistentemente, contra os países da periferia, como já se explicou em outra parte. A característica que acabamos de mencionar, ou seja, a de que a produção agrária baixa muito menos que a industrial ou quase não baixa, foi levada em consideração anteriormente, quando esboçamos estas bases para a discussão de uma política anticíclica. Supusemos então que a redução das exportações trazia consigo a queda da renda no setor da produção primária, mas sem nos referirmos à possível desocupação rural. A minguante se manifesta mais na queda de preços do que na contração da produção. Porém, como dessa forma diminuem os lucros rurais, também diminuem os investimentos no campo, o que provoca certo desemprego. Página 147. Consequentemente, o fato de não se acreditar, pelas razões expostas no começo deste capítulo, que uma política compensatória geral seja viável não significa que não sejam necessárias atividades compensatórias parciais. A flutuação é inevitável em certos tipos de investimentos, mesmo que se aplique uma política anticíclica eficiente. Na verdade, percebemos que ao aumentarem os lucros dos empresários industriais, também crescem suas importações de bens de capital. Mas os novos equipamentos requerem a construção de edifícios e outras melhorias que absorvem mão de obra na crescente e a deixam disponível na minguante, da mesma forma que ocorre com os investimentos rurais. Isso não constitui um obstáculo intransponível. Uma das vantagens positivas de não ter de seguir uma política compensatória de obras públicas e investimentos em geral é poder planejar o próprio desenvolvimento estável segundo as necessidades crescentes do país e a magnitude da poupança que possa ser destinada a elas. Assim, o montante total de construções poderá ir crescendo ano a ano sem as intensas oscilações que uma política compensatória exigiria. No entanto, durante esse desenvolvimento progressivo, certamente caberiam reajustes parciais.
Por exemplo, os créditos hipotecários para a construção privada poderiam diminuir na crescente, a fim de liberar mão de obra para a construção industrial. Já na minguante, poderiam ser oferecidos créditos adicionais para construções e investimentos rurais em geral. O que se acabou de apresentar neste capítulo está muito longe de constituir um programa de política anticíclica. Quis-se apenas apresentar os principais aspectos e provocar a discussão do problema, sublinhando ao mesmo tempo certas diferenças entre as manifestações cíclicas dos centros e as da periferia, que nos obrigam a elaborar nosso próprio programa. Além disso, a exposição sobre os principais problemas relativos ao nosso desenvolvimento econômico teria ficado muito incompleta se não abordássemos a política anticíclica. Essa política é um complemento indispensável da política de desenvolvimento econômico a longo prazo, pois a indústria, como já se disse, fará ressaltar a vulnerabilidade da periferia às flutuações e às contingências do centro. Não é suficiente aumentar a produtividade, absorvendo com ela fatores desocupados ou mal ocupados. É preciso evitar também que, uma vez alcançada a ocupação produtiva dos seus fatores, volte-se a desocupá-los por causa das flutuações cíclicas. Página 148. Mas as duas políticas são compatíveis não apenas em relação à meta que se busca alcançar, mas também quanto aos meios de fazê-lo, pois ambas requerem um reajuste do coeficiente de importações. A política anticíclica o exige para que um país possa satisfazer de forma estável as suas necessidades correntes e manter o máximo de emprego, apesar das exportações flutuantes. São justamente as indústrias e as atividades que satisfazem essas necessidades que nossos países podem implantar com menor dificuldade, graças a um mercado que se amplia cada vez mais à medida que o aumento da produtividade vai aumentando o consumo. Se um país alcançar esse objetivo, estará em condições de suportar tempos adversos sem que o consumo corrente e o emprego sejam prejudicados. Para isso, ele não precisa forçar a criação de indústrias de capital. Se o grau de desenvolvimento industrial, de destreza técnica e de acumulação de poupança o levar espontaneamente a isso, essa prova de maturidade será certamente lisonjeira. Mas havendo muito campo disponível para aumentar a produtividade das atividades destinadas ao consumo corrente, não se percebe que razão econômica haveria para seguir esse caminho. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a elevação máxima do nível de vida depende da produtividade, e esta depende, em grande parte, de máquinas mais eficientes. Por outro lado, é também aos artigos duráveis de consumo que o progresso técnico vai oferecendo permanentemente novos padrões ou novas modalidades que aumentam sua eficiência. Pareceria conveniente, então, importar esses artigos, na medida em que isso possa ser feito com as exportações ou, se for o caso, no que diz respeito aos bens de capital, com investimentos estrangeiros, como parte de um programa geral de desenvolvimento econômico. Além disso, do ponto de vista anticíclico, as importações desses artigos nos oferecem um meio de fazer incidir unicamente sobre eles as consequências da flutuação das exportações. Todas essas são considerações gerais que, por seu próprio caráter, não poderiam corresponder a casos particulares. O fato de que este ou aquele país se empenhe em implantar essas indústrias de bens duráveis na fase inicial de seu desenvolvimento industrial poderia dever-se a razões específicas que teriam de ser analisadas criteriosamente. Nesse caso, como em muitos outros, dispomos de um conhecimento precário sobre a estrutura econômica de nossos países, a sua forma cíclica de crescer e as suas possibilidades. Caso se consiga investigar esses fatos com imparcialidade científica e estimular a formação de economistas capazes de captarem as novas manifestações da realidade, prevendo seus problemas e colaborando na busca de soluções, ter-se-á prestado um serviço de incalculável importância para o desenvolvimento econômico da América Latina.